Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Artificial, o seu podcast sobre o futuro da tecnologia e como ela molda o nosso mundo. Eu sou Tom. E eu sou Bia. E hoje, Tom, temos um assunto que não é apenas um avanço tecnológico, mas uma verdadeira revolução na forma como interagimos com a inteligência artificial. Estamos falando do GPT-4 da OpenAI. Exatamente, Bia. O lançamento do GPT-4, com o Od Omni, representa um marco importante. Não é apenas mais uma versão. É um salto qualitativo que redefine o que entendemos por multimodalidade em IA. Omni? Isso é fascinante. Quer dizer que ele não é só bom em uma coisa, mas em todas ao mesmo tempo? Porque antes, pelo que entendi, era como se a IA te desse vários cérebros trabalhando juntos, certo? Um para ouvir, outro para pensar, outro para falar. Precisamente. Em modelos anteriores, a interação vocal, por exemplo, envolvia uma cadeia de modelos especializados. Um transcrevia o áudio para texto, outro processava esse texto e um terceiro convertia a resposta textual de volta para áudio. Isso gerava latência e, crucialmente, perda de nuances. Ah, entendi. E é por isso que às vezes a conversa com a IA parecia um pouco robótica, digamos. Faltava aquela fluidez natural de um bate-papo humano, onde a gente capta o tom de voz, a emoção. Exato. O GPT-4 supera isso ao ser uma única rede neural treinada em um vasto conjunto de dados que abrange texto, áudio e vídeo simultaneamente. Ele processa e gera todas essas modalidades de forma nativa e integrada. Isso permite que ele perceba não apenas as palavras, mas o tom de voz, as emoções subjacentes e até elementos visuais em tempo real. Uau! Então ele realmente vê e ouve tudo ao mesmo tempo, como nós fazemos. Isso é incrível! E a latência, Tom? Você mencionou que foi drasticamente reduzida. Isso significa que as respostas são quase instantâneas? Sim, Bia. A latência para respostas de áudio foi reduzida para uma média de 320 milissegundos, com picos tão baixos quanto 232 milissegundos. Para contextualizar, uma conversa humana tem um tempo de resposta médio de cerca de 200 a 300 milissegundos. Isso torna as interações com o GPT-4 incrivelmente fluidas e naturais. É quase como falar com outra pessoa, então, sem aquela pausa incômoda que nos lembra que estamos interagindo com uma máquina. Isso abre um mundo de possibilidades. E você também mencionou que a OpenAI focou em acessibilidade e eficiência, não é? Correto. Além da performance, o GPT-4 é significativamente mais rápido e 50% mais barato que o GPT-4 Turbo na API. Isso o torna muito atraente para desenvolvedores e empresas que desejam integrar essas capacidades avançadas de IA em suas aplicações, democratizando o acesso a essa tecnologia de ponta. Mais barato e mais rápido. Isso é uma combinação poderosa. Significa que mais pessoas e empresas poderão usá-lo, o que vai acelerar ainda mais a inovação. Mas, Tom, vamos para a parte que eu acho mais empolgante, as aplicações práticas. O que podemos esperar ver no nosso dia a dia com essa tecnologia? As aplicações são vastas, Bia. Imagine um tutor de matemática que não apenas ouve sua pergunta, mas também vê o problema que você está resolvendo no papel através da câmera do seu dispositivo e o guia passo a passo. Ou um assistente de culinária que observa os ingredientes na sua bancada e sugere receitas, adaptando-se em tempo real às suas ações. Tutor de matemática que vê o que eu tô fazendo? Isso é genial! Acabou a desculpa de não conseguir explicar o problema. E o assistente de culinária? Adeus receitinhas engessadas. Ele se adapta ao que eu tenho. Que maravilha! Mas e em outras áreas, Tom? No âmbito profissional e pessoal, a capacidade de tradução simultânea e em tempo real do GPT-4, mantendo as inflexões vocais e o contexto emocional, pode derrubar barreiras linguísticas em reuniões internacionais ou viagens. Para pessoas com deficiência visual, o modelo pode descrever o ambiente ao seu redor com riqueza de detalhes, ler textos de embalagens ou identificar pessoas e objetos. Isso é transformador para a acessibilidade.
Dar uma nova camada de autonomia para pessoas com deficiência visual é um impacto social gigantesco. E a tradução em tempo real com emoção, adeus mal-entendidos culturais em reuniões. Isso é um game changer para a colaboração global. No setor de atendimento ao cliente, bots equipados com GPT-4 poderiam não apenas responder a perguntas, mas também sentir a frustração na voz de um cliente ou interpretar um problema técnico através de um vídeo enviado, oferecendo soluções mais empáticas e eficazes. Então, um bot que realmente entende que eu tô irritada porque minha internet não funciona e não me dá uma resposta padrão. Isso é o que a gente sempre sonhou em termos de atendimento. E para os desenvolvedores, o que isso significa? Para desenvolvedores e empresas, o GPT-4 oferece uma plataforma poderosa para a criação de novas interfaces e experiências de usuário. Pense em assistentes de saúde que podem monitorar a fala e o comportamento visual para detectar sinais precoces de condições neurológicas, ou ferramentas de design que interpretam esboços e comandos de voz para gerar protótipos em segundos. É como se a tecnologia estivesse finalmente aprendendo a nos entender de verdade, em vez de nós termos que nos adaptar a ela. A capacidade de processar entradas complexas e gerar saídas igualmente sofisticadas em diversas modalidades é um catalisador para a inovação em praticamente todos os setores. É emocionante pensar no que virá. De fato, Bia. Mas como todo grande avanço, o GPT-4 também nos força a refletir sobre os impactos e desafios futuros. A capacidade de IA de emular e até expressar emoções, além de processar um espectro tão amplo de informações sensoriais, levanta questões sobre a indistinguibilidade entre interações humanas e artificiais. Essa é uma preocupação real. Se a IA se torna tão parecida com o humano a ponto de ser difícil distinguir, isso pode levar a uma maior dependência de assistentes de IA e até mesmo alterar a dinâmica das nossas relações sociais. Será que ainda vamos querer conversar com pessoas de verdade se uma IA for mais perfeita ou compreensiva? É uma questão complexa. A automação de tarefas que exigem percepção e comunicação complexas também pode redefinir o que significa trabalhar ou aprender em um futuro próximo. E com essa capacidade de gerar áudio e vídeo realistas, incluindo a imitação de vozes e expressões, as preocupações com deepfakes e desinformação se intensificam. Ah, sim, os deepfakes. Isso é algo que já nos preocupa hoje. E com uma IA tão sofisticada como o GPT-4, o potencial de criar conteúdo falso e extremamente convincente é assustador. Como podemos nos proteger disso? E a privacidade, Tom? O modelo coleta dados visuais e de áudio do nosso ambiente. As questões de privacidade e segurança de dados são significativamente ampliadas. Será crucial desenvolver e implementar salvaguardas robustas, políticas de uso transparente e mecanismos de detecção de conteúdo gerado por IA para mitigar os riscos inerentes a uma tecnologia tão poderosa. A governança proativa será fundamental. É um equilíbrio delicado, então. Inovação versus responsabilidade ética. O que você acha que isso significa para o futuro da inteligência artificial geral, a AGI? Estamos nos aproximando mais com o GPT-4? Sem dúvida. O GPT-4 acelera a corrida em direção à inteligência artificial geral, impulsionando a pesquisa em modelos que podem não apenas performar em múltiplas modalidades, mas também raciocinar e aprender de forma mais autônoma. O impacto no mercado de trabalho será substancial, com a redefinição de muitas profissões e a criação de novas, focadas na colaboração com IA. A educação precisará se adaptar rapidamente. Então, é um futuro de grandes transformações. Precisamos estar preparados para aprender e nos adaptar constantemente. Em última análise, o sucesso e a aceitação do GPT-4 e de modelos subsequentes dependerão de um equilíbrio entre inovação tecnológica, responsabilidade ética e governança. Para recapitular, o GPT-4 da OpenAI é um modelo verdadeiramente omnimodal, capaz de processar e gerar texto, áudio e vídeo de forma nativa e integrada, com latência reduzida e maior eficiência.
Suas aplicações práticas são revolucionárias, desde tutores personalizados e assistentes de culinária, até tradução em tempo real e acessibilidade para pessoas com deficiência visual, transformando a interação humano-máquina. Contudo, ele traz consigo desafios éticos importantes, como a indistinguibilidade entre interações humanas e artificiais, o risco de deepfakes e questões de privacidade, exigindo governança e salvaguardas robustas. E é exatamente nesse ponto, Tom, que a conexão artificial realmente se aprofunda. O GPT-4 nos força a confrontar não apenas o que a tecnologia pode fazer, mas o que ela significa para nós, como seres humanos. Se a IA pode emular emoções, entender nuances e interagir de forma quase indistinguível de um humano, onde reside a singularidade da nossa experiência? A linha entre o artificial e o natural se torna cada vez mais tênue. Isso nos leva a questionar a própria natureza da consciência, da empatia e da inteligência. Será que a capacidade de processar dados em múltiplas modalidades e responder de forma contextualizada é o suficiente para definir a mente? Ou há algo intrínseco à experiência humana que a IA, por mais avançada que seja, nunca poderá replicar? Talvez o verdadeiro desafio não seja apenas construir uma IA mais inteligente, mas entender melhor a nós mesmos nesse processo. Como nos adaptaremos a um mundo onde a colaboração com máquinas será a norma? Manteremos nossa identidade, nossa criatividade, nossa capacidade de amar e sonhar, mesmo quando confrontados com uma inteligência que pode parecer, em muitos aspectos, superior? A jornada do GPT-4 é mais do que um avanço técnico. É um convite a uma profunda reflexão filosófica sobre quem somos, o que valorizamos e como queremos que a humanidade evolua em um futuro cada vez mais conectado e artificialmente inteligente. O futuro não é apenas sobre o que a IA pode fazer, mas sobre o que faremos com ela e como ela nos transformará. Uma reflexão poderosa para encerrar nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de mergulhar conosco nesse universo fascinante do GPT-4. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de compartilhar este episódio nas suas redes sociais e deixar a sua avaliação onde você nos ouve. Sua opinião é muito importante para nós. Queremos saber o que vocês pensam sobre esses avanços. Mandem suas perguntas e comentários. Muito obrigado pela companhia e pela sintonia. Em nome de toda a equipe do Conexão Artificial, agradecemos a sua audiência. Até a próxima!